Bom, tudo bem, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho sobre o mal do Panamá, doença que atinge a banana ou a bananeira, como preferirem. É, a dupla é composta por mim, Anísio, e pelo Gerson. Bom, então introduzindo um pouquinho sobre a doença, é, ela leva o nome de mal do Panamá, porém também é conhecida como fusariose ou murcha de fusário da bananeira. Ela é uma doença que atinge bananeiras do mundo todo. Porém, a primeira contaminação no Brasil foi por volta de 1930, no município de Piracicaba, São Paulo, sobre a cultivar maçã, no caso. É, Essa doença em cerca de 3 a 4 anos dizimou cerca de 1 milhão de pés de banana apenas no município paulista, no município de Piracicaba, sem contar o restante do Brasil. A preocupação acerca da doença tem sido crescente durante esses anos, porque é, devido quase que somente pela ineficácia das medidas de controle e mais recentemente a constatação da raça 4 ou TR4, como é chamada, a raça 4 do patógeno, que tem a capacidade de afetar as variedades do subgrupo Cavendish. Então podemos ver duas imagens de sintomas causados pela doença e vai ser falado um pouquinho mais à frente. Bom, ela é uma doença de caráter endêmico causada pelo fungo Fusarium oxysporum FSP cubense. Ele é um fungo de solo e sobrevive por longos períodos no solo devido às suas estruturas de resistência, chamada clamidosporos. É, Ela ataca diversas variedades da banana, mas a cultivar mais suscetível é a maçã. Bom, a disseminação da doença ocorre por diversos meios. Mudas utilizadas em novos plantios são a principal forma de disseminação. Também pode ser disseminada por materiais utilizados na cultura, água através de rios, riachos, sistema de drenagem, sistema de irrigação, através do homem, animal, através da movimentação do solo, já que é um fungo de solo. Então, cuidar muito na hora de transportar os solos contaminados de uma parcela para outra, por meio de implementos agrícolas, ou seja, quando se utiliza determinado implemento no solo contaminado, sempre fazer a higienização correta, entre outros. E também por meio de rizomas, raízes e pseudocaules de plantas já doentes. Por quê? Porque elas liberam grande quantidade de inóculos na superfície do solo. E a transmissão da doença estaria na dependência do contato das raízes de plantas sadias com os inóculos depositados nos solos pelas plantas doentes. Bom, acerca da infecção, ela, como eu comentei um pouquinho, ela ocorre via sistema radicular da planta. Então, o fungo entra pelo sistema radicular da planta, invade os vasos de xilema, avança até o rizoma, atingindo assim o pseudocaule. O que vai causar a descoloração vascular, iniciando com o amarelamento dos tecidos vasculares nas raízes e rizoma e progredindo de forma a formar um círculo concêntrico periférico de coloração parda avermelhada no interior do pseudocáli, como podemos ver na imagem. Um pseudocáli da bananeira aberto e exposto à parte vermelha, no caso, a parte que mostra a presença da doença. Bom, então falando dos sintomas, eles podem ser tanto externos quanto internos. Então, um dos primeiros sintomas
é o amarelecimento das margens das folhas mais velhas, que são as primeiras atacadas pela doença. Porém, tomar muito cuidado na hora de observar a planta para distinguir qual é a doença ou se ela está com deficiência de determinado nutriente. Por quê? Porque muitas vezes ela pode ser confundida com a deficiência de potássio, especialmente no período de seca, pois apresenta as mesmas características. Com o gradual colapso das folhas junto ao pecíolo, a planta ficou com aspecto tipo de um guarda-chuva fechado, como podemos ver na imagem abaixo. As plantas elas vão se fechando, encostando mais no pseudocaule, dando aspecto do guarda-chuva fechado. Outros sintomas são as manchas vermelhas, indicando a presença do fungo no interior do pseudocaule, como visto antes. Também a murcha e amarelecimento foliar na planta, ou seja, agora a murcha e o amarelecimento em toda a folha. Bom, agora eu vou falar um pouquinho por que ocorre a murcha na folha. O estabelecimento do patógeno no tecido hospedeiro ocorre via sistema radicular e principalmente via raízes secundárias, atingindo posteriormente o xilema, onde ocorre abundante esporulação com transporte de conídeos pelo fluxo transpiratório. Duas hipóteses tentam explicar a ocorrência da murcha. No caso, a primeira delas seria mediante a produção de toxinas e a outra devido ao impedimento físico ao fluxo da água. No caso, a planta não consegue utilizar água. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a planta em si, que no caso as folhas jovens são as últimas a apresentar os sintomas e permanecem eretas por mais tempo. Ou seja, se alguém de vocês quiser estar identificando os sintomas do mal do Panamá, vai ser nas folhas mais velhas, que estão localizadas na parte inferior, que no caso são as de baixo. Em algumas cultivares, as folhas das plantas afetadas permanecem verdes até que ocorra a quebra junto ao pecíolo. O crescimento não cessa nas plantas infectadas, mas as folhas lançadas são usualmente pálidas e sem brilho. Ou seja, dá para identificando aí de uma planta para outra qual que vai estar com essa doença. Uma planta infectada por esse fungo raramente se recupera, observando-se o crescimento lento por algum tempo até a morte da planta. Ou seja, é muito difícil uma planta estar conseguindo sair aí dessa doença e só resta ela a morte da mesma. No caso, agora eu vou falar um pouquinho sobre a fruta, que nenhum sintoma da doença tem sido verificado nos frutos, mas os cachos são menores, com frutos pequenos, que amadurecem irregular e prematuramente. Ou seja, não chega nem estar na época de colheita do cacho ali, o cacho vai ser menor, as bananas vão ser bem magrinhas, bem pequenas, a maduração da mesma vai ser desuniforme. Isso só vai fazer com que o produtor acaba perdendo tempo, perdendo dinheiro e sua produtividade vai estar baixando. Ou seja, não é bom. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o controle, que no caso evitar as áreas com histórico de incidência do mal do Panamá. Ou seja, nesse caso aí o solo também, verificar o solo é muito importante, porque como vocês já sabem, o mal do Panamá também é uma doença do solo. E é isso. Utilizar mudas certificadas, ou seja, se alguém de vocês vai estar começando com a produção aí de banana, a gente deve tomar esse cuidado aí desde o começo, para estar baixando o índice da incidência dessa doença aí no nosso bananal. Corrigir o pH do solo, ou seja, sempre é bom a gente estar fazendo análise do solo aí, para estar observando que nutrientes estão faltando, o que pode estar resolvendo o nosso problema aí
para a gente sempre estar com uma produção alta e de alta qualidade. Dar preferência aos solos com teores mais elevados em matéria orgânica, ou seja, vocês sabem que hoje em dia a matéria orgânica é muito importante para nós, para a nossa economia e para a planta. Dar controle de nematóides e broca do rizoma atuam como agravantes da doença. Erradicar plantas com sintomas da doença, que no caso é para estar diminuindo o índice da doença na mesma, na nossa produção. Então é isso. Queria agradecer a compreensão de todos aí, a atenção. Se alguém por acaso tiver alguma dúvida aí, você sabe onde tá nos achando aí, certeza que alguém vai ter, mas pode estar nos procurando aí que a gente vai esclarecendo tudo. Obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia.